te convidar agora para fazer um passeio pela história dessa cidade linda. Você sabia que nos anos 50 e 60, Botucatu foi batizada como a terra do cinema? O Adriano Baracho e o Marcelo Risso vão explicar para a gente essa história. Na praça onde fica o Marco Zero de Botucatu, uma homenagem digna para o homem que levou o nome da cidade para o mundo inteiro, graças à ousadia e paixão pelo cinema. O empresário e político Emílio Pedutti foi o grande responsável por trazer as maiores distribuidoras de filmes internacionais para cá nas décadas de 50 e 60. Quem lembra muito bem dessa época é o seu Benedito José Gamito, de 75 anos. Ele conheceu Pedutti ainda criança e trabalhou nos cinemas da cidade. O Emílio Pedutti, o Queira Dia, e depois mais tarde veio os Araújos e os Passos. Essas famílias foram pioneiras do cinema em Botucatu. E os Passos e os Araújos continuam até hoje em shopping, continua a tradição. Comecei a gostar tanto que meu pai falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar cinema, vamos colocar você no cinema, entregar papelzinho na porta, ou então ficar lá atendendo o telefone para ganhar ingresso. E com isso eu fiquei nada, 10 anos. Sem televisão ou tecnologia avançada naquela época, a grande diversão era ir ao cinema assistir às produções de Hollywood. O Cine Cassino foi o primeiro da cidade e era o mais luxuoso. Outros 4 também lotavam as salas, mas o seu Gamito lembra que cada um tinha um público diferente. O filme passava no Cassino e passava no Para Todos. Só que o Para Todos era mais barato e era do povo, quase 1000 lugares. E o Cassino era luxo, a elite ia. Os moços de paletó e gravata, as moças de longo. Acabava o cinema mais ou menos 15 para as 9, 10 para as 9. A Rua Amando de Barros, as moças desciam. A que vinham do Cassino desfilavam do lado esquerdo, todas de longo e os moços de terno olhando, fazendo a paquera. E as moças que vinham do Para Todos e os moços ficavam no lado direito da Rua Amando. A história do cinema em Botucatu e em outros cantos do Brasil não está só na memória de quem viveu a era de ouro das telonas. Ela também foi documentada nesse livro, com mais de 370 páginas. Um projeto que o historiador e cinéfilo conhecido na cidade como o Seu Zulo ajudou a contar. O Pedutti teve uma saga, um pulo do gato. Ele vislumbrou que aquilo daria sucesso e fez o quê? Começou a caminhar nas cidades vizinhas, levando o filme, distribuindo, exibindo, e montou a empresa teatral Pedutti. Para você ter uma ideia, resumindo toda essa história, ele chegou a mais de 100 cinemas. Então isso aí cresceu demais. O que aconteceu? Todas as empresas produtoras e distribuidoras de filmes se instalaram em Botucatu. A Paramount, a Columbia, a United, a Warner Bros., a Fox, Pan-Americana, a Pelmex, a Dix Filmes, a British Picture. Então, nós tínhamos aqui 14, 15 empresas que deu muito emprego. No início, a distribuição dos filmes em formato de películas era feita pelo trem, que cortava o estado de São Paulo na antiga estrada de ferro Sorocabana. Aposentado dos Correios e apaixonado por ferrovia, o seu Antônio montou um verdadeiro museu em casa, com relíquias que guarda parte da memória desse importante município paulista. Oi, boa tarde, tudo bem? O trem está com meia hora de atraso. Essas peças que eu tenho aqui, de tanta gente fazer caminhada pela linha, atravessando o túnel, né? E a gente foi achando uma peça, achando outra, né? E fomos juntando, a casa estava vazia e acabamos pondo tudo aqui para os amigos virem ver, os colegas, né? E o resto a gente fomos ganhando. Botucatu tem muita família ferroviária, né? Ele tem até uma maquete gigante da estação ferroviária de Botucatu, igualzinha à original, desativada em 1999, que até hoje é um dos pontos turísticos da cidade. Todo esse acervo está disponível de graça para quem quiser visitar. Por falar em visita, que tal conhecer mais as pessoas que ajudaram a construir a cidade, que está completando 169 anos?
Esse grupo, formado por guias de turismo, mantém bem viva a memória dessas figuras históricas. A nossa proposta é contar a história de Botucatu sobre o olhar das mulheres, que na época não tinham lugar de fala, mas participaram ativamente e viram muita coisa acontecer. E é importante esse trabalho de educação patrimonial para que as futuras gerações e as pessoas mais velhas também saibam um pouco mais da história do seu município e se identifiquem com ela também. O Marcos interpreta o Dr. Costa Leite, um dos primeiros médicos de Botucatu, e também Dom Lúcio Antônio de Souza, o primeiro bispo da cidade. São coisas assim que mesmo o pessoal da cidade acaba não conhecendo a fundo a história. E depois que você está no meio, no trâmite, você vê que assim que foi muita coisa bonita aconteceu aqui na nossa cidade. Personagens que se cruzam também com a história do Seu Gamito, aquele cinéfilo de carteirinha. A paixão do Seu Gamito pelo cinema é tão grande que ele não quis deixar essas memórias só para ele. Muito pelo contrário, ele montou um cinema próprio nos fundos de casa e há mais de 40 anos reúne os amigos e convidados para assistir os filmes daquela época. Ele conta uma historinha para nós no começo, depois conta no final também. Agradece, obrigado, até a próxima. Sempre que pode estar aqui, Ju. Sempre. Se eu não posso, eu aviso. Tá certo. Mas eu gosto muito. Foi um período fantástico e continua sendo ainda para aqueles que ainda, como nós, que gostamos. É um período maravilhoso. Imagine com 12 anos de idade, sendo operador de cinema, um cinema lotado, o apagar das luzes, a cortina se abrindo. Se precisar de alguém para defender essas histórias e tocar o Estúdio Paiol em frente, o Seu Gamito já tem uma forte candidata, a netinha, de apenas 8 anos. Gosto de ouvir o pessoal, de ficar assistindo o filme. E o filme mais antigo que eu gosto é Gordo e Magro. Representa uma paixão e uma honestidade, porque tudo que você faz de bom, de sadio, eu sou professor, 50 anos, eu lecionei. A gente curte o cinema. Acabou, faz um comentário, quando tem alguma mensagem positiva. Sempre todo filme tem uma mensagem positiva, que a gente faz todo esse embaraço todo aí toda semana.